Olá pessoal, tudo bom? Saudações a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero chamar a sua atenção para um texto curioso das Escrituras, que se encontra em Tiago, capítulo 1, verso 22 e 23, que nos diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo se esqueceu de como era. Bom, o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui é que a palavra de Deus ela é semelhante ao espelho. Porque assim como nós enxergamos no espelho as nossas imperfeições, os nossos defeitos, assim também quando lemos a palavra de Deus, encontramos as nossas falhas, os nossos defeitos, e assim como enxergamos no espelho nossas falhas e procuramos melhorar, o apóstolo Tiago diz que aqueles que ouvem a palavra e não cumprem, eles nunca conseguirão melhorar as suas deficiências, seus defeitos. Mas aqueles que cumprem a palavra de Deus na prática, além deles verem os seus defeitos, cumprindo, eles conseguem melhorar e cumprir a vontade de Deus e melhorando os seus defeitos. Então, a palavra de Deus, à medida que você estuda e a pratica, você vai vendo que as suas falhas vão diminuindo, porque a palavra de Deus é um reflexo de quem realmente somos. Então, basicamente, eu chamo a sua atenção para 4 verdades acerca do espelho. Primeiro, como eu já disse, a palavra de Deus é um símbolo de um espelho, que mostra quem somos realmente, onde nós falhamos e onde precisamos melhorar. Mas, normalmente, aqueles que pregam têm uma responsabilidade de viver aquilo que se prega. E 4 lições nós podemos extrair a partir desse texto. Em primeiro lugar, o espelho ele é mudo e nos mostra quem somos, não pelo som, mas através da imagem. Ele não discursa, ele revela. Veja que interessante. O espelho não tem uma linguagem audível, mas ele revela quem somos, ele mostra quem somos. Através do seu reflexo, ele mostra quem somos. O espelho não alardeia, mas a sua linguagem é eloquente e mostra de fato quem somos. Assim também a vida daqueles que pregam a palavra de Deus, eles pregam aos ouvidos e também aos olhos. A mensagem mais poderosa e mais eloquente do pregador nem sempre é quando ele está no púlpito pregando, mas quando ele está praticando à vista daqueles que o verem, se aquela conduta realmente condiz com o que ele fala. Então, normalmente a pregação mais eloquente do pregador é no lar, na sociedade, no trabalho, de uma forma geral. Essa é a pregação mais eloquente. Ele prega aos ouvidos e também aos olhos. Nem sempre ele pregará aos ouvidos, mas na maioria das vezes sempre deve pregar aos olhos. As pessoas precisam ver como um espelho que não tem linguagem, mas ele reflete sem linguagem e sem som, ele revela quem somos. Assim também devemos revelar aquilo que cremos e quem somos através do nosso testemunho. Em segundo lugar, o espelho deve ser limpo. Um espelho embaçado e sujo não pode refletir a imagem com clareza. Assim também a vida de todo pregador. O pregador que ele tem uma vida dúbia, uma vida no púlpito, uma vida fora do púlpito, uma vida na igreja e uma vida fora da igreja, ele não pode refletir a imagem com clareza. Ele diz uma coisa na igreja, mas fora a sua linguagem é totalmente diferente. Então, nós podemos ver que é uma imagem embaçada. Esse pregador é um espelho embaçado. É um espelho que está precisando ser limpo. Logo, nós ficamos confusos ao olhar para essas pessoas, que o seu discurso é uma coisa e os seus atos e os seus hábitos são totalmente diferentes. Não tem como viver uma vida dúbia e querer ter um reflexo que glorifique a Deus, um reflexo que possa realmente nos dizer às pessoas que realmente somos uma pessoa que professamos aquilo que dizemos. Então nós vemos que existe um abismo entre muitas pessoas, o que elas dizem e aquilo que elas praticam.
quando na verdade não se deve ser assim. Uma pessoa que usa máscaras e na igreja tira as máscaras ou a máscara, ela não está sendo conivente com aquilo que ela diz. Então o espelho precisa ser limpo, precisamos ser puro na maneira como nós falamos e também na maneira como agimos. Da mesma forma o médico, antes de fazer uma cirurgia, ele precisa praticar a asepsia em suas mãos, senão ele levará doenças, ele levará bactérias para o paciente. Da mesma forma, aquele que não condiz com o que diz, com o que pratica, ele pensa que estará fazendo um bem, quando na verdade estará fazendo um mal para o seu público. Em terceiro lugar, o espelho precisa ser plano. O espelho côncavo e convexo distorce e altera a imagem. Precisamos ver no pregador um bom exemplo, um bom exemplo de uma vida ilibada e irrepreensível. Ou seja, o pregador ele precisa ser justo e plano. Da mesma forma que um espelho côncavo e convexo, ele distorce toda a imagem. Uma pessoa que não tem uma vida justa, não tem uma vida reta, não tem uma vida de piedade, ele também, a sua imagem é negativa, é distorcida. Nós podemos até ver de longe uma pessoa justa, mas ao se aproximar, nós vemos aí uma distorção daquela imagem. Isso é hipocrisia. Muitos pregadores condenam em público aquilo que ele pratica no secreto. Isso é hipocrisia, isso não condiz com a verdade. Ele combate o pecado em público, mas no secreto ele pratica. Isso é uma imagem distorcida da realidade. Então, precisamos ser plano, ser justo, assim como um espelho justo e plano reflete uma imagem verdadeira, mas também um espelho convexo, côncavo, ele também distorce a imagem, trazendo uma negatividade. Finalmente, o espelho precisa ser iluminado. Um pregador que se afasta da palavra de Deus e de Deus, normalmente nós podemos até vê-lo, mas o reflexo dele é um reflexo de trevas. Ele não reflete a luz verdadeira. Então, se ele não refletir a luz verdadeira, assim como o espelho, ele não iluminar com o reflexo da luz, ele vai iluminar com o reflexo das trevas. Então precisamos de líderes que estejam próximos de Deus o suficiente para refletir o caráter de Deus, a bondade de Deus, a verdade de Deus para a nossa geração. O que nós temos vivido hoje é uma crise de reflexo. Pessoas que dizem que servem a Deus, mas não andam e não pregam aquilo que Deus disse que deveria ser feito. Líderes aceitando o que Deus reprova. Líderes aprovando o que Deus desaprova. Precisamos de pessoas que reflitam a luz de Deus e condiz com a palavra de Deus. Baseado nisso, Tiago diz que aquele que é apenas um ouvinte da palavra de Deus, quando ele sai do ambiente, do espelho, ele esquece a sua imagem. Há pessoas que se afastam de Deus, ele esquece a verdade de Deus, ele esquece a vontade de Deus, ele esquece a palavra de Deus. E logo, ele reflete outra coisa, menos a vontade de Deus. Diante dessas palavras, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser um reflexo de Deus nesse mundo para impactar essa geração. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima.